Graça e paz. Bom dia para todos. Deus abençoe. Então, continuando no livro de Josué, hoje eu quero falar um pouquinho. Nós estamos aqui vendo as distribuições de terras entre as tribos de Israel, que Josué, obedecendo a Deus, fez. E cada tribo teve a sua região e também trazendo para cada tribo a sua herança de valores, valores em Deus, na palavra do Senhor e em obediência a Deus. Mas nós sabemos que muito depois ali houve muitas coisas, e lá para frente nós vamos estar tendo conhecimento de outras coisas mais que aconteceu. Mas Josué, ele foi obediente ao Senhor. Houve ali uma obediência, Eu quero dizer para você, quando somos obedientes ao Senhor, o Senhor traz para nossas vidas valores, para a nossa família, e traz e deixa em nossas vidas quero dizer assim, uma enorme história que os nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, o dia que ouvir, irão entender e conhecer mais ainda profundo esse Deus que servimos. Então, que nós venhamos ser esses ícones, que nós venhamos ser essas mulheres para as nossas famílias, para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos, intercessora, para toda a família e todos aqueles que estiverem ao nosso redor. Amém? Então, irmãs, graças e paz, vamos dar continuidade aqui no livro de Josué, no capítulo 20, que vai do primeiro versículo ao 9. Então, o primeiro versículo que nos fala assim. Vamos orar, primeiramente. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui com a sua palavra em minhas mãos. Eu não sou nada, Pai, eu nada entendo, não sou teóloga, não sou nenhuma, vamos dizer assim, sábia nesse assunto, mas eu estou aqui e quero ajudar outras mulheres a entender, a ler, a ouvir a palavra de Deus, porque muitas das vezes não tem tempo de sentar para ler, outras não têm tempo porque o trabalho, os horários são muito curtos, outras não começam a ler e desanimam, então o ouvir também vem, o ouvir a palavra de Deus também, a fé vem pelo ouvir. Então, eu aqui, lendo a palavra de Deus, estarei colaborando e eu espero que o Espírito Santo me use minha voz, use meus pensamentos, enfim, fala no meu coração para que eu venha ter palavras, não de mim, mas para que essas mulheres venham ser alcançadas através desse vídeo. Mulheres, seja de onde for, que elas sejam alcançadas pela palavra e que cada palavra venha sondar o coração dela e trazer para ela um alimento forte, uma certeza que o Senhor é poderoso. Te agradecemos neste dia com a graça e a bênção de um dia maravilhoso e um dia que está vindo, uma semana que o Senhor está nos proporcionando de alegria. Muito obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, aqui em Josué, capítulo 20, versículo 1, nos fala assim: o Senhor disse a Josué: diga aos israelitas que designem as cidades de refúgio de acordo com as instruções que dei a Moisés. Eu quero dizer às irmãs que eu estou lendo na Bíblia de versão NVT.
Então, é uma linguagem mais, vamos dizer assim, fácil, uma linguagem rápida, uma linguagem leve, entendível. Então, nós continuaremos na versão NVT. No versículo 3 nos fala assim: qualquer um que matar alguém acidentalmente e sem intenção poderá fugir para uma dessas cidades. Serão lugares de proteção contra os parentes da vítima que quiserem vingar sua morte. Ao chegar a uma dessas cidades, a pessoa que tirou a vida de alguém comparecerá diante das autoridades à porta da cidade e apresentará o seu caso. Eles permitirão que essa pessoa entre na cidade e lhe darão um lugar para habitar no meio deles. Se os parentes da vítima forem até lá para vingar sua morte, as autoridades não entregarão o acusado, pois ele matou alguém sem intenção e sem hostilidade anterior. O acusado, porém, deve permanecer na cidade e ser julgado pela comunidade, que dará o veredito. Continuará a viver na cidade até a morte daquele que era o sumo sacerdote na época do acidente. Depois disso, terá liberdade de voltar para sua casa na cidade de onde fugiu. Estas foram as cidades designadas como cidade de refúgio: Quedes, na Galileia, na região montanhosa de Naftali; Siquém, na região montanhosa de Efraim; e Kiriat Arba, isto é, Hebrom, na região montanhosa de Judá. Estas foram as cidades designadas no lado leste do Rio Jordão, em frente a Jericó. Me perdi aqui um instantinho, perdão. Bezer, no planalto desértico da tribo de Ruben; Ramote, em Gileade, no território da tribo de Gade; e Golã, em Bassã, no território da tribo de Manassés. Essas cidades foram separadas para todos os israelitas e também para os estrangeiros que viviam entre eles. Qualquer um que matasse alguém acidentalmente poderia se refugiar numa dessas cidades. Assim, não seria morto por vingança antes de comparecer a julgamento perante a comunidade. Então, essas eram as leis, né, daquela época, em que Josué, obedecendo a Deus, dera as cidades para cada tribo, e eles tinham os estatutos, as normas, as ordens, as ordenanças, e eles eram e prevalecia, né? E prevalecia. Então, eu quero deixar aqui para vocês esse versículo do capítulo 20, e que nós iremos dar prosseguiremos amanhã, assim querendo Deus, no capítulo 21 de Josué. Estaremos amanhã lendo para a glória de Deus. Amém? Uma graça e paz para todas, que essa quem vos fala é a irmã Cleide. Deus as abençoe, no nome de Jesus. Amém. Bem, meninas, a gravação sempre será feita nesse horário todos os dias, devido ao barulho pela manhã.